Provérbios, capítulo 1, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos orar mais uma vez? Nosso Senhor e Deus, ajuda-nos a ter uma mente que anseia pela sabedoria do alto. Ajuda-nos a ter ouvidos adestrados para ouvir, ó Deus, e boca adestrada para fechar, para ficar calado. Ajuda-nos a ter corações ensináveis, mentes ensináveis, que o Senhor nos conduza a perceber os dons que o Senhor tem colocado no nosso meio, para que sejamos instruídos segundo a Tua vontade e com a experiência que o Senhor concedeu a cada um, meu Pai. Se conosco, em nome de Jesus. Amém. Na última reflexão que eu tive aqui com os irmãos, domingo, nós refletimos sobre a multiforme sabedoria de Deus. Como a sabedoria que Deus concede alcança diversos aspectos. A ideia de que a sabedoria que nós adquirimos não é de um campo específico, especial de conhecimento. Eu acho muito interessante, falando dessa multiforme sabedoria de Deus, quando eu vejo, por exemplo, pessoas que são especialistas em uma área de ensino das Sagradas Escrituras ou da teologia. Por exemplo, especialista em Novo Testamento, especialista em teologia paulina, especialista em Antigo Testamento. Mas o que eu acho interessante é que essas mesmas pessoas se encontram escrevendo artigos, livros, dando conferência sobre temas completamente diferentes da sua área específica de especialização. Falando, por exemplo, sobre a relação de marido e mulher, sobre a relação de pais e filhos, sobre o combate à ideologia de gênero, falando sobre a sexualidade, falando sobre política, falando sobre o bom proceder, sobre ética, sobre moralidade, falando sobre comportamento de forma geral ou diversos outros assuntos. Às vezes, até como o Dr. Rice Sproul aqui escreveu para crianças, escrevendo sobre literatura infantil, sobre como apresentar as boas novas para as crianças, para os pequeninos. O que eu acho interessante, por quê? Porque isso mostra que quando nós nos detemos às Sagradas Escrituras, nós não recebemos um campo específico, uma área específica de sabedoria, de conhecimento. Os nossos olhos começam a enxergar coisas que antes nós não víamos e de forma extremamente abrangente. Essa é a sabedoria, é a multiforme sabedoria que Deus nos concede. Nós percebemos que nós nos tornamos não especialistas de uma área específica, mas nós conseguimos discernir o mundo, nós conseguimos discernir comportamentos, nós conseguimos discernir motivações dos corações. E isso dá o gancho para o tema da nossa reflexão de hoje. O sábio discerne a vida além da literalidade. O sábio discerne a vida além da literalidade. É muito comum, irmãos, nós cairmos no erro de achar que a vida é matemática. A vida não é matemática. A vida não é uma literalidade. Nós não podemos ter uma mente literalista e então ser sábios. Olha o versículo de número 6. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Nós vimos um panorama geral aqui desses primeiros dois blocos. O primeiro bloco, que fala do propósito do livro de Provérbios, e o segundo bloco, que fala dos direcionamentos iniciais
dos pais aos filhos, da responsabilidade dos pais aos filhos. Agora nós vamos nos deter um pouco mais em cada ponto de forma mais específica até avançarmos. Mas olha o versículo 6. O versículo 6 ele repete aquilo que foi dito no versículo 2, não o mesmo ensino, mas apontando para a finalidade do livro, para a finalidade dos provérbios aqui, para aprender a sabedoria e os ensinos, para entender as palavras de inteligência, versículo 6, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. E aí existe algo que é muito difícil de ser transmitido se não houver algumas características daquele que recebe a instrução. A sabedoria, ela é construída, ela é tecida. A sabedoria, ela não é imposta. A sabedoria, ela não é empurrada goela abaixo. A sabedoria, apesar de ser exigida, a sabedoria, ela leva tempo e constância, ingredientes essenciais. Mas o recurso necessário na construção da sabedoria é a confiança, irmãos. A confiança é um recurso indispensável e necessário para a construção da sabedoria. Sabe por quê? Porque a sabedoria, ela não vem com estudos, ela não vem com instrução. A sabedoria não vem com conhecimento, estudo, instrução e conhecimento seco. A sabedoria vem com o tempero da vida. A sabedoria vem com o tempero da história. Por que exige confiança? Porque o processo de crescimento que nós recebemos para desenvolver sabedoria, o outro a quem será direcionado não viveu. Ele não viveu as mesmas experiências. Muitas vezes, considerando os jovens, ele não viveu o mesmo tempo. Ele não teve a mesma história. Por isso que é necessário confiança para simplesmente baixar as guardas e receber a instrução, e receber o conhecimento. E mostrar, para receber a instrução daquele que mostra as armadilhas da vida, as dificuldades da vida, os problemas da vida. Tem coisas que são extremamente difíceis de ser ensinadas verbalmente. Tem coisas que nós precisamos ensinar e nós não conseguimos ensinar em uma sentada. É muito comum, por exemplo, pessoas chegarem a mim e perguntarem assim: qual é o livro que você me indica para ler isso? Qual é o artigo que você me indica para ler isso? Qual é o vídeo que você me indica para ler isso? Muitas vezes, muito do que nós tratamos na igreja, que muito nós tratamos de um ou outro, não é visto em um artigo, não é visto em um livro, não é visto em um vídeo, mas é a vida que processou todo aquele conhecimento e aplicou as particularidades que nós vivenciamos. A sabedoria é transmitida quando nós nos deparamos com outras pessoas que terão pontos de contato com aquilo que nós vivemos e por já termos vivido, por já termos experienciado, nós mostramos, olha, isso não vai dar certo. A sabedoria não é uma profecia, mas é o bom proceder, é a forma pragmática de observar a vida. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque algumas vezes pode acontecer, e acontece, que direcionamento que nós damos, apontando para possíveis problemas, podem não surgir. Aquelas pessoas podem não se deparar com os problemas que nós apontamos, mas o fato é esse: a probabilidade desses problemas acontecerem, dessas armadilhas surgirem, do tropeço acontecer é bem maior. Mas isso não quer dizer que profeticamente aquilo irá acontecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas, muitas mesmo, acham que a sabedoria é profética. Acha que aquele que o direcionou, se as suas palavras não forem observadas ou se aquilo que ele apontou não for cumprido rigidamente, tudo o que ele falou cai por terra. Tudo o que ele falou cai em descrédito. Muitas vezes, irmãos, as coisas não acontecem por causa da misericórdia de Deus e por causa da providência divina. Então, a sabedoria, ela deve ser recebida com um coração que confia naquele com quem convive. Por isso que as guardas devem estar baixas para aqueles
ou aqueles a quem nós identificamos como os sábios que devem nos direcionar. Os filhos aos pais e na relação da igreja com aqueles que são os presbíteros, os anciãos, para aqueles que conduzirão, para aqueles que são os bispos, os supervisores, para aqueles que pastorearão e para aqueles irmãos cujo dom do aconselhamento, da exortação, da admoestação está presente. Por que eu estou dizendo isso? Porque a vida, meus irmãos, e eu acho que esse versículo ele retrata um pouco disso, a vida é um enigma. O enigma, ele exige reflexão, ponderação. O enigma, segundo a palavra que nós vemos aqui, é um ensino escondido. É um ensino obscuro. É o ensino cujo significado não pode ser visto claramente. Ele exige um labor intelectual. A vida é um grande enigma existencial. Por isso que é tão nocivo o comportamento aguerrido daqueles que estão sendo instruídos. Porque muitos se portam de tal forma que precisam ser convencidos para receber a instrução. Esse processo de convencimento, embora nós tenhamos que ser influenciadores, mas esse processo de convencimento é árduo, é difícil. Por quê? Porque geralmente aqueles que estão sendo instruídos não têm a estrutura e não teve a experiência daqueles que estão instruindo. Então, para construir os mesmos pressupostos para que haja convencimento é um processo muito árduo, é um processo muito penoso, é um processo muito difícil. É por isso que aqueles que são exortados, admoestados, aconselhados biblicamente, por não terem toda essa carga, por não terem essa estrutura e por não entenderem que aquela instrução é 1 mais 1 é igual a 2, eles se armam, ficam com raiva, ficam irados, ficam embrutecidos, porque a sua mente não consegue alcançar aquela instrução. Por isso que é necessário relacionamento, envolvimento. Por isso que é necessário baixar as guardas para receber instrução. É muito necessário isso. Porque antes das palavras saírem da boca e serem direcionadas para o seu ouvido, você vai ver a vida daquele que orienta, daqueles que instrui. Você vai ver a vida daquele com quem você caminha ou daquela com quem você caminha que é sábia, cuja sabedoria é vista no seu modo de vida. Tem coisas que não dá. Tem coisas, irmãos, que é muito difícil de serem explicadas em breves palavras. Esses dias eu estava falando sobre unção. Como é que nós descrevemos unção, irmãos? A unção do Espírito Santo. Como é que nós descrevemos? É muito difícil descrever o que é unção, mas nós sabemos quem tem e quem não tem. Nós sabemos daqueles que têm uma porção especial do Senhor, daqueles que são ungidos de forma especial para o Senhor, daqueles que foram tomados pelo Santo Espírito de tal forma que o próprio Cristo é visto nele de uma forma que não é visto em outros. Nós sabemos. Como é que nós vamos definir em breves palavras o que é igrejar? O que é ter a igreja como centro? O que é ter a vida como centro da sua, até a igreja como centro das suas decisões, motivações e vidas. Nós precisaremos de muito tempo para isso, porque você pode vir a todas as programações da igreja e mesmo assim não igrejar. Porque o seu coração não é visto arraigado lá, porque a sua mente não é vista direcionada por lá. Então é muito difícil você sintetizar, definir tais conceitos. Por isso que o sábio coloca aqui as palavras dele como enigmas. São ditos, são provérbios, são orientações que precisam ser decifradas, cujo significado exige um processamento mais árduo, um discernimento mais árduo. O significado ele precisa nascer. O entendimento ele precisa nascer.
como que levantando, como que dando luz a essa estrutura necessária para receber o conhecimento direcionado. É interessante porque o enigma, ele requer de nós um julgamento crítico. E aí a confiança vai ser um ingrediente especial, por quê? Porque esse julgamento crítico com a confiança não nos levará a uma posição condenatória, mas a um processo de reflexão para assentamento da sabedoria no coração. Esse julgamento crítico exige de nós raciocínio, reflexão, discernimento, para que nós possamos acomodar aquela palavra, não só, e é isso que a sabedoria tem. A sabedoria não é só a palavra, a sabedoria vem com todo o testemunho e a bagagem do sábio. Então, nós pegamos as palavras, os direcionamentos, e colocamos essas palavras, os direcionamentos, com toda a bagagem de vida do sábio. Eu já direcionei os irmãos aqui muitos momentos em relação a isso. Por exemplo, as pessoas não devem ser reduzidas a um feito, a um ato. As pessoas não devem ser reduzidas a um comportamento, a um erro, porque a vida delas é um quadro. E esse ponto da história não deve reduzir toda a sua história, não deve ter como uma síntese de toda a história. Tem que perceber a moldura dela. Essa perspectiva também foi construída aqui nessa igreja quando nós precisamos levar outros à disciplina, quando nós precisamos exortar outros. Adquiriu-se uma prática muito nociva para a saúde das igrejas. A ideia de que a palavra de um crente não vale. A palavra de um crente com testemunho, de um crente com vida sólida, de um crente piedoso não vale contra crentes carnais, contra crentes imaturos, contra crentes que caminham em extrema deficiência. Eu me lembro das primeiras vezes que eu disse aqui. Eu falei aqui nesse púlpito, que eu ensinei aqui, e eu repeti isso diversas vezes para encaixar. A palavra de um crente vale. A palavra de um crente piedoso vale. Então, se alguém chegar para mim com alguma denúncia, ou chegar para a liderança da igreja com alguma denúncia, alguém que tem um testemunho, alguém que tenha caráter de Cristo, alguém que é piedoso, contra um crente problemático, contra um crente deficiente, essa palavra vale. E vale muito. Porque não é só essa palavra que está sendo ouvida, mas é toda a história dessa pessoa, toda a vida dessa pessoa que está reforçando essas palavras, que está temperando essas palavras. Então, o que é sabedoria, meus irmãos? O que é provérbio, que ele diz aqui? Provérbios é sabedoria temperada com a eternidade. Provérbios são ditos temperados com a eternidade. Provérbios são instruções pragmáticas, instruções sobre as coisas corretas da vida, olhando para a lei de Deus, sendo que foram experimentadas durante toda a vida. Aquilo que foi dito já foi vivido, já foi vivenciado, já foi experimentado. Isso é um provérbio no conceito aqui do livro de Provérbios. Isso é um provérbio. Então, a vida é isso. A vida é um grande enigma. E enigmas não se resolvem matematicamente. Enigmas exigem discernimento, raciocínio, reflexão. É interessante que os enigmas que a vida impõe é um recurso para identificação de sabedoria, de uma vida sábia. Quando esse termo aparece também diante de Salomão, quando a rainha de Sabá vai experimentar Salomão quanto à sua sabedoria, diante de todo o testemunho que ela ouviu dele, de que ele era o homem mais sábio da terra, mais sábio que passou sobre a terra.
E ela levanta para eles justamente, em 1 de Reis capítulo 10, levanta para eles justamente ditos difíceis para experimentar, para confirmar a sua sabedoria. Justamente isso. A sabedoria, ela vem daqueles que enxergam muito além de nós. Interessante que eu estava vendo o vídeo, né, do Paul Washer sobre o devocional dele, e ele deu uma ilustração muito parecida com o que eu estava pensando. Isso me lembrou, né? A gente foi caçar esses dias, né? E aí é interessante como o Everton e o Cleito enxergavam os pássaros em locais que eu tinha que apontar umas 10 vezes para poder enxergar aquele pássaro. Os pássaros nos galhos secos têm as mesmas cores dos galhos. E aí via um bichinho pequeno ali com as canelinhas secas em cima daquele galho. E aí quando eu botava a luneta lá, um negócio lá para mirar, aí que eu não enxergava mais nada mesmo. Eu acabei atirando nas pedras, atirando na água, atirando na árvore, né? Não enxergava mais nada, mas eles, aí quando eu olhava bem, lá estava ali o pássaro. Por quê? Porque eles têm olhos mais treinados para isso. Olhos mais hábeis para isso. Os sábios são aqueles que têm olhos mais treinados para a vida, que enxergam o que nós não conseguimos enxergar, que veem o que nós não conseguimos ver, e nós temos que aceitar a nossa humildade e pequenez, para que então nós vejamos como eles conseguem ver, para que então nós enxerguemos o que eles conseguem enxergar. Então, para nós sermos maduros, nós precisamos bem mais de instrução. Nós precisamos de entrega, devoção e doação. É assim que a sabedoria é construída. A sabedoria não é construída apenas por instrução. Abra aí Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Olha essa descrição do amadurecimento necessário para receber o sacerdócio de Cristo Jesus. Versículo 14. Hebreus 5,14 diz assim: Mas o alimento sólido é para os adultos. Ele está falando aqui da pessoa e do sacerdócio de Cristo Jesus. É uma revelação diferenciada. É uma revelação diferente, que precisa ser aceita, que precisa ser absorvida. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, nós já vimos aqui que é sábio ser ensinável. Jovens, crianças, olhem para mim todas as crianças aqui olhem para mim. Jovens olhando para mim. Aquele que tem dúvida que é jovem também olha para mim. Vocês não sabem de nada. Entenda isso. Vocês estão aprendendo. Vocês têm que entender isso. O tempero das nossas palavras foi tempero de dor, de sofrimento, de agonia, de renúncia. As palavras que saem com tanta facilidade das nossas bocas como instrução foram vivenciadas muitas vezes através de lágrimas. Muitas vezes em anônimo, em secreto, ajoelhado diante de Deus. Vocês não precisam passar por isso. Vocês não precisam dessas experiências. Mas vocês têm que entender que vocês não sabem de nada. Vocês não sabem o que é a vida, porque vocês não viveram. Então aceitem, recebam, adestrem o coração. Por mais que vocês fiquem com raiva num determinado momento, porque estão sendo reprovados, e os adultos também, que não têm a estatura espiritual e emocional que deveria ter. Se vocês se depararem com a instrução que confronta o ego de vocês, por mais que fiquem embrutecidos, com raiva, fiquem calados e ponderem com confiança e piedade as palavras que foram recebidas. Ponderem. Porque a vida não é matemática.
A vida não é 1 mais 1 igual a 2. Não é. A vida é um grande enigma. E o sábio discerne a vida muito além da literalidade. Então, o conhecimento, ele precisa ser experimentado pela vida. Ele precisa ser exercido através da linha do tempo, para que ele perceba, ele discirna, ele veja a complexidade dos problemas. Às vezes, irmãos, nós tratamos o mesmo problema, a mesma dificuldade, a mesma armadilha, mas que vivenciados por pessoas diferentes, e isso muda completamente a forma de resolver, a forma de lidar, a forma de agir. Porque tem todas as características das pessoas envolvidas, tem toda a história das pessoas envolvidas, tem todos os resultados que podem surgir do contexto daquela pessoa envolvida. Tudo, tudo. Isso não se ensina com um livro. Isso não se ensina com uma pregação. Isso é aprendido com a vida. Com a vida. A finalidade, então, da sabedoria é mostrar que nós precisamos crescer em discernimento, em consideração, para entender a vida. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós precisamos muito ter as mentes treinadas, adestradas, o coração domado, para crescermos em sabedoria e recebermos instrução. Nós precisamos de direcionamento vindo do Senhor, Pai. Mas, sobretudo, nós precisamos que o Teu Santo Espírito prepare o nosso coração. Então, faz isso. Em nome de Jesus. Amém.